A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Hoje a gente vai falar sobre isolamento social. Até quando será que vai, hein? Pois é, o ministro da Saúde, Nelson Teich, já deu algumas sinalizações de que pensa no processo de saída do isolamento. Daqui a pouco os detalhes deste assunto. Bom, antes deixa eu lembrar que você que ouve aqui o podcast 15 Minutos tem aquele preço especial para assinar a Gazeta do Povo. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. E assinando a Gazeta, você, claro, tem acesso a conteúdos exclusivos, reportagens, colunas e apoia aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Essa combinação do diagnóstico, do tratamento e da preparação para a saída do distanciamento social, isso faz parte da estratégia da abordagem da Covid-19. Com isso, a gente está atuando em 3 braços que são fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa é preparar a infraestrutura para o tratamento, para que a gente, nesse tempo em que a gente está afastado e que vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que a gente vai, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social. A recente mudança de comando no Ministério da Saúde trouxe com ela uma sinalização de que o governo passaria a pensar mais em como sair do isolamento social. Vamos fazer aqui uma rápida lembrança, né? Foi esse o grande tema de discordância entre o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro. Mandetta queria mais restrições à circulação. Já Bolsonaro sempre defendeu, continua defendendo, abrir mais, ou seja, relaxar, afrouxar regras de isolamento. Bom, a chegada do Nelson Teich ao Ministério da Saúde tem a ver com isso. E esse novo ministro já deu alguns sinais de que a pasta pensa em como sair do isolamento social. Sobre isso eu converso agora aqui no 15 Minutos com o Leonardo Desideri, que é repórter da Gazeta do Povo em Brasília. Ô Leonardo, o que exatamente já disse o ministro da Saúde sobre essa saída do isolamento social, hein? Corrija-me aqui se eu estiver errado, mas ao que parece, ele não sinalizou nenhuma ruptura radical com as medidas de distanciamento que estão sendo, tomadas até o momento, hein, Leonardo? Não, por enquanto ele não rompeu muito com aquilo que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta estava falando. Ele até disse que a suspensão de atividades que foi proposta pelo Mandetta, foi uma medida absolutamente natural e lógica, ele falou, para aquela época do início da expansão do coronavírus. O que ele quer é começar a propor uma saída, um jeito da gente sair do isolamento, mas aí ele tem reiterado que é um plano gradual, que não vai ser de uma hora para outra. Quando eu digo para você que a gente vai ter que mapear no dia a dia e vai ter estratégias de saída, isso não quer dizer primeiro que a gente vai sair amanhã e que alguém defenda o isolamento ou não. A gente defende o que é melhor para a sociedade. Se o melhor para a sociedade for o isolamento e tiver que ser o isolamento, é o que vai ser. Se eu puder flexibilizar, dando autonomia para as pessoas, uma vida melhor, e isso não vai influenciar na doença, é o que eu vou fazer. Então não existe uma escolha de isolamento ou não, é o isolamento na hora certa e a saída e a liberação na hora certa, entendeu? É isso que eu estou te falando. A gente tem que definir isso no dia a dia. Essa é a capacidade de julgar e tomar decisão que vai fazer com que a gente consiga ajudar a sociedade. Uma das coisas que ele vem reiterando também é que cada caso é um caso, que não tem uma regra geral para todos os lugares em todos os momentos. As regras para afrouxar o isolamento vão sendo estabelecidas de acordo com o momento e o lugar. E quais serão, então, alguns dos critérios para a elaboração dessas regras para sair do isolamento, hein, Leonardo? Olha, o documento com as diretrizes que eles estão preparando, que deve sair nessa semana agora, ele é para cada região, e ele vai levar em conta 3 aspectos principais. Primeiro, as projeções sobre a evolução da Covid-19, a estrutura do sistema de saúde dos lugares
e os recursos humanos disponíveis, né? O corpo de profissionais, né? E tudo isso. O Taish, ele falou que a estrutura de leitos no sistema de saúde de cada região e a porcentagem de ocupação, por exemplo, vai ser uma coisa muito importante, né? E também as projeções matemáticas, ele não gosta de projeções a longo prazo, ele prefere projeções a curto prazo, então, para ir mudando de acordo com o que for acontecendo, né? O modelo não pode ser só um exercício, ele tem que literalmente refletir a realidade. O que a gente tem percebido é que os modelos que projetam no longo prazo, eles erram demais. O que a gente tem que fazer hoje é projetar a curto prazo e ser rápido o bastante, competente o bastante para fazer o ajuste necessário. Mas não dá para querer adivinhar muito lá na frente, isso é impossível. E uma tecla que vem sendo batida também é a questão das diferenças regionais, né? Para a elaboração dessas diretrizes de como sair do isolamento, né, Leonardo? Sim, a ideia das diferenças regionais é bem importante para ele, né? As propostas que tem no documento que vai sair, né, com as diretrizes para afrouxar ou intensificar o isolamento, né, segundo cada região e cada momento, né? Isso aí ele disse que vai ser muito dependente de cada região, de como cada região se comporta, né? Ele ressaltou, né, que o Brasil é gigante, né, que não tem como fazer uma coisa geral, que tem que customizar a diretriz para cada região, e ele falou que vai ter as diretrizes, ela vai prever, né, um plano para cada região, né, vai ter um modelo que vai ser usado nos estados e nas diferentes regiões. Você vai computar qual é o número de casos novos que deve surgir, somado aos casos anteriores. Qual é a estrutura que você tem hoje de leitos? Quantos por cento estão ocupados? Como é que está a tua parte de recursos humanos? Tomar as ações necessárias em cima do resultado que você tem. Mas tem um detalhe também, né? Que mesmo sem essa orientação aí, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde, tem estados que já estão afrouxando regras, né, de isolamento. Como é que está sendo feito isso? Quais são esses estados? Algumas secretarias de saúde de estados e de municípios, elas já estão começando a afrouxar as medidas de isolamento social, né? E aí, com esse afrouxamento, né, elas publicam ali decretos com algumas regras, né? E essas diretrizes elas podem acabar servindo até de modelo para esse documento que o governo federal está propondo, né? O governo federal pode até se inspirar nessas diretrizes, né? Uma das medidas que tem sido adotadas por em vários lugares, né, é a exigência do uso de máscaras em lugares públicos. Eles retomam o comércio em alguns lugares, alguns tipos de atividade comercial, né? Mas eles colocam como condição o uso da máscara. Isso aí, por exemplo, em Belo Horizonte, uma das condições para usar o transporte público é estar com máscara, né? Em Goiás, que é um dos estados que fez uma liberação mais forte das atividades comerciais, né? Eles exigem máscaras para toda pessoa que sair de casa. Outra coisa que tem acontecido bastante nos estados, vários lugares têm adotado, né, é tentar dividir o território em regiões para, assim como o governo federal trata diferentes regiões de acordo com o que estiver acontecendo, né, os próprios estados também têm feito divisões em regiões de saúde, né? Então, os estados eles tentam controlar de acordo com a peculiaridade, com as especificidades de cada região, né? E aí tem dois estados, também Santa Catarina e Goiás, por exemplo, que já publicaram decretos relacionados a templos religiosos. Já colocaram até uma porcentagem, que a ocupação máxima desses lugares vai ser de 30% no máximo, né? Isso aí também, mesma porcentagem em Cuiabá. Então, esses detalhes eles podem acabar sendo usados depois no modelo do governo federal. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Voltando um pouco à questão do ministro Nelson Taish, o Leonardo, até para a gente fechar, não tem assim um prazo definido já, claro, para que saiamos, né, todos aí do isolamento, mas nessa elaboração das diretrizes, foi dado algum prazo? Quando que isso vai ser feito efetivamente, hein, Leonardo?
Não, por enquanto, ele não deu um prazo específico. Assim, ele tem sido muito cauteloso em falar de uma regra geral para o Brasil inteiro, né? Então, o que vai sair agora no modelo que ele vai publicar essa semana, acho que vai ser bastante importante para a gente saber mais ou menos qual é a ideia dele sobre o tempo, o período, mas ele não tem falado ou estabelecido alguma regra geral sobre prazo, né? Acho que, por enquanto, ainda vale o que o antigo ministro falava sobre o pico ser agora em abril, maio e junho, e a gente tomar ainda os cuidados de isolamento. Mas nessa semana ainda deve sair essas diretrizes, então, do Ministério, né? Sim, nessa semana as diretrizes do Ministério vão sair tentando estabelecer um modelo com as regras para os diferentes lugares. Legal. Leonardo, obrigado. Até a próxima. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Bom dia, pessoal. Bom dia, presidente. Satisfação estar aqui conversando com vocês. Antes de encerrar aqui o episódio, deixa eu fazer um registro de um fato importante desta segunda-feira. O presidente Jair Bolsonaro quis dar um sinal de apoio, de prestígio, ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois de uma reunião com alguns ministros, incluindo o próprio Guedes, Bolsonaro disse isso aqui, ó. E o homem que decide a economia no Brasil é um só, chama-se Paulo Guedes. Ele nos dá o norte, nos dá recomendações e o que nós realmente devemos seguir. Vamos lembrar que nos últimos dias, e no calor da conturbada saída do agora ex-ministro Sérgio Moro, muito se falou sobre um desgaste entre Bolsonaro e Guedes. E alguns sinais foram claros nesse sentido. Principalmente o fato de o plano de recuperação da economia do país, o plano do governo, chamado de Pró-Brasil, que foi lançado e apresentado à imprensa sem a presença do Paulo Guedes ou de qualquer integrante da equipe econômica. É aquele plano que a gente falou, inclusive, em uma das edições recentes aqui do 15 Minutos, chamado aí do PAC, do governo Bolsonaro. Quem comandou todo o programa e o lançamento dele foi o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto. O chefe da Casa Civil, general Braga Neto, função dele é justamente coletar esses estudos de todo mundo, porque ele é um coordenador das ações. Ele coordena as ações e integra as ações dos diversos ministérios. E da mesma forma que ele integra essas ações, a conta vem para a economia. O orçamento é com a economia. Então, a GEL, que é a Junta de Execução Orçamentária, envolve isso. Então, o ministro Braga Neto justamente mostrou ali uma série de estudos que estão sendo feitos lá para frente, mas o presidente sabe que o caminho da prosperidade que nós estamos percorrendo é um caminho que terá sucesso. Pois é, o Paulo Guedes não teria ficado satisfeito com os moldes do plano, principalmente pela possibilidade de aumento dos gastos públicos. De qualquer maneira, como eu disse, parece que nessa segunda-feira o presidente quis dar um sinal de prestígio ao posto Ipiranga, como é chamado o Guedes por Bolsonaro desde a época da campanha eleitoral. Vamos ver os próximos passos também desta novela. E eu agradeço ao presidente a confiança que sempre demonstrou no nosso programa. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!